Boa tarde, meus amigos. É com muito prazer que nós damos início a mais uma transmissão e nós estamos aqui honrados por receber nesta grande oportunidade um amigo, uma pessoa muito especial que vai estar trabalhando com a gente aqui um tema fenomenal. Desde já eu quero aqui convidar você a estar conosco durante todo o período desta tarde, um período que vai ser de grande aprendizado. Você que está aqui comigo nesse momento pode ter certeza de que o que nós vamos viver e experimentar nesse momento, nesta tarde, será de muito proveito. Para quem está chegando agora, o tema que nós vamos trabalhar é um tema relacionado à importância da interdisciplinariedade para o profissional de direito. Eu já convido, tenho aqui o prazer, estou aqui hoje com um grande colega, um grande irmão de trabalho que tem sido uma pessoa muito especial, o professor Ayrton Gabira, e ele vai estar daqui a alguns instantes transmitindo suas opiniões e, acima de tudo, falando um pouquinho do que é esse tema tão importante para nós. Professor Ayrton Gabira é uma pessoa que tem sempre estado conosco nos momentos de melhor aprendizado, é uma pessoa que sempre despontou e sempre esteve aqui trazendo o seu melhor e falando justamente das necessidades atuais que envolvem a sociedade. Mas antes de passar para ele, eu gostaria de te explicar um pouquinho a respeito do conceito da interdisciplinariedade. Por quê? Nos últimos dias, esse tema tem sido discutido de forma vasta no campo científico. É claro que a sua definição se dá de muitas maneiras. Vários pesquisadores já tentaram encontrar um conceito único, mas embora tenham tentado, cada vez mais nós estamos verificando que, apesar de estar aparecendo a interdisciplinariedade em documentos importantes, como, por exemplo, aqueles ligados à Base Nacional Comum Curricular, não existe uma conclusão fechada a respeito daquilo que nós vamos tratar nesta tarde. Por isso, desde já, trouxemos aqui um conhecedor nato, o professor Ayrton Gabira Júnior, que é mestre em Ciências Humanas Interdisciplinar, pós-graduado em Metodologia e Didáticas do Ensino Superior, graduado em Direito, licenciado em História, advogado criminal especializado em Tribunal do Júri, professor universitário, fundador do Instituto Tribunos. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui. De todos esses títulos, eu sempre brinco com os convidados que o mais importante é que o senhor também é nosso amigo. Então, esse título, não desmerecendo os demais, mas temos por ser um dos mais importantes. Para quem não sabe, professor Gabira e eu nos conhecemos em 2013, não foi isso, professor? Foi isso mesmo, 2013. 2013, olha só, depois de tanto tempo, hoje estamos aqui experimentando uma live e desde já te recebo com o coração aberto, a casa aberta. Fique à vontade, professor, para fazer as suas considerações iniciais. Bom, em primeiro lugar, professor Tiago, eu quero agradecer o convite e participar desse bate-papo, falando de um tema que me é muito caro, que é a interdisciplinaridade, né? Fui para o mestrado estudar esse tema e a minha experiência em sala de aula fez com que eu refletisse sobre a importância da interdisciplinaridade na formação
na formação do profissional do direito e também na própria sala de aula, né? Como o aluno, né? Como chegar ao aluno, como trazer esta concepção, esta ideia de que é necessário estabelecer uma relação entre as diversas disciplinas do direito, não só entre elas, mas também com o universo do conhecimento, né? Então, é muito prazeroso falar sobre esse assunto e eu agradeço imensamente por ter me convidado para falar. Nós é que agradecemos, professor, até porque alguém de seu gabarito, na importância que o senhor tem hoje dentro do ensino, e falo isso com muito respeito, trazê-lo aqui para nós, antes de mais nada, é uma alegria e depois é uma certeza de que a educação está caminhando para o bem. Tem uma frase que eu gostaria de abrir a nossa discussão, que é a de Piaget. Piaget afirma que a interdisciplinariedade pode ser entendida como um intercâmbio mútuo e a integração recíproca de várias ciências. O senhor concorda com essa exposição de Piaget, professor? Ou o senhor entende que ela está parcialmente correta? Eu concordo com o que disse Piaget, né? Mas eu traria Edgar Morin para esse nosso debate, né? Claro, muito bom. Por quê? Porque a interdisciplinaridade não é nada mais, nada menos que um pensar complexo, né? Isso nas palavras de Edgar Morin, né? Então, não é apenas uma junção de conhecimentos, uma junção de disciplinas, uma junção de áreas, né? Como muita gente entende que seria uma multidisciplinaridade, né? A junção de vários conhecimentos, a interdisciplinaridade vai buscar o quê? As relações, as imbricações, né, de um conhecimento com o outro. Claro que nós temos aí eixos, né, centrais, por exemplo, o direito. Né? O direito, ele é único, né? Ele é uno, mas dentro do seu eixo. Porém, ele tem a sua interação com as diversas áreas do conhecimento. E cada vez mais nós percebemos, né, nessa individualização, né, da pessoa e dos processos do conhecimento, que nós precisamos resgatar algo que já foi interdisciplinar um dia, porque o conhecimento já foi interdisciplinar um dia, só que ele foi tratado de forma separada, né? E ao longo do tempo isso provocou um certo prejuízo, né? Tivemos um avanço científico, mas tivemos também um certo prejuízo por não pensarmos de forma interdisciplinar. Entendeu? O senhor acha, e até recuperando aqui uma afirmação, que a interdisciplinariedade é a solução para o ensino tradicional, professor? É bem complexa essa pergunta. Eu entendo que o ensino ele tem que mudar. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que Edgar Morin foi bem feliz, né, quando ele trata dos saberes, né, dos 7 saberes, que nós precisamos buscar, trazendo o conhecimento científico, né, mas em conexão com a realidade. Então, se nós trabalharmos o conhecimento da forma tradicional, como temos trabalhado até hoje, né, eu acho que há um prejuízo. Existe um prejuízo muito grande para a educação, né, porque o aluno não consegue vislumbrar qual é a relação do que ele está aprendendo com a realidade dele,
né, com a realidade que ele está acostumado, com aquilo que ele não consegue ver a relação entre a disciplina, né, e o mundo, né, sociocultural, né, que ele vive. Tá? Então, isso traz um prejuízo muito grande. Então, nós precisamos mudar os paradigmas. A interdisciplinaridade é um estudo que começa a partir da década de 70, né, e que hoje é indiscutivelmente um meio, né, necessário, né, um método, podemos dizer assim, né, necessário para o ensino-aprendizagem. Certo? Existe uma discussão que eu acho que é um pouco pesada, mas eu acho que é salutar para esse momento. Existem correntes que defendem, por exemplo, que o ensino interdisciplinar é diferente porque possibilita uma maior compreensão temática. O senhor concorda com isso daí? Segundo essa corrente, eles defendem, por exemplo, que o processo interdisciplinar, embora o senhor tenha tocado nessa posição, ele coopera para uma visão mais ampla do assunto. O senhor concorda com essa afirmação, professor? Eu concordo. Esses dias eu estava fazendo uma live com a professora Juliana, né, sim, que você conhece. Claro. E nós tratávamos sobre a violência doméstica. Tema excelente. Então, quando a gente pensa em violência doméstica, a gente já puxa o assunto e o aluno e até o professor já pensa no direito penal. Quando, na verdade, a violência doméstica traz consequências em âmbitos não só do direito penal, mas como do direito civil. Concordo. Exemplo, né? Então, é um tema, é um objeto a ser pesquisado, a ser analisado, à luz de uma interdisciplinaridade, tá? Porque desta forma a gente aprofunda o debate, aprofunda o conhecimento sobre aquele objeto e temos ganhos, né, em relação a isso, que no estudo mais tradicional, tratando as disciplinas de forma separada, né, sem estabelecer relações, nós não temos. Né? Veja, as disciplinas tratadas de forma separadas, como se fossem gavetas, né? E o Morin vai falar sobre isso, né? Ela esvazia, né, o conhecimento ao longo do tempo. Porque se você pensar a história, né, o processo histórico do conhecimento, você vai verificar o seguinte: foi necessário, sim, né, que dividíssemos o conhecimento em disciplinas. Isso é um modelo cartesiano, né, para que a gente conseguisse o quê? Para enxergar o todo, eu necessito ver a parte, né? ver o todo através da parte, tá certo? Porém, ao longo do processo histórico, nesse processo em que o homem se torna cada vez mais um indivíduo, né, ele se afasta de um conhecimento mais plural, mais holístico, mais relacionado com a própria vida, né? Com a questão sociocultural. Então, eu acho o seguinte, eu acho importante, e muita gente torce o nariz para o conhecimento interdisciplinar, dizendo que não traz profundidade. Pelo contrário, se você verificar todos os autores, né, todos os grandes pensadores, eles são interdisciplinares. Concordo com o senhor, professor. Você não encontra pensador que não é interdisciplinar. Ele precisa ser. Então eu acho que é uma discussão hoje, eu acho que já está pacificada em todas as universidades, no meio acadêmico, a importância da interdisciplinaridade. Certo?
Uma coisa que nós precisamos verificar, nós estamos aqui abordando e a nossa audiência está crescendo, eu vejo nesse momento aqui, por exemplo, que nós temos vários alunos de direito aqui a começar e vem uma pergunta, na questão interdisciplinar, como aplicá-la no campo de direito? Por que nós questionamos isso? Um dos pontos mais importantes defendidos, e o senhor sabe muito bem disso, o senhor é um mestre nesta área, é que os principais defensores, dentre eles Morin, do ensino interdisciplinar, é que ela traz um benefício de auxílio aos alunos. Nesse aspecto vem então uma dúvida. O auxílio vem pelo fomento do conhecimento ou pela habilitação do problema? Ou melhor, habilitação para a solução do problema. Porque quando nós falamos de critério interdisciplinar, meu professor me corrija se eu estiver errado, eu tenho aqui, antes de mais nada, a possibilidade de ser habilitado a algo e passo, então, a ter uma visão um pouco mais ampla. Estou certo, professor? Sim. Veja, esse conhecimento interdisciplinar dentro das universidades, por exemplo, né, permite que o aluno ele se depare com, ele consiga, depois de formado, né, ele se deparando, né, com situações fáticas, reais, né, ele possa ter um pensar, né, mais amplo, né, sobre um determinado assunto. Hoje, você verifica o seguinte, que estamos num período, né, da humanidade, né, um período histórico, que é a globalização. Nessa globalização, nós temos problemas de diversas ordens. O ser humano, né, ele passa por um processo de problemas, né, se depara com problemas extremamente complexos. Se ele não tiver contato com um profissional que vai resolver seu problema, que tem um pensar complexo também, né, ele não consegue ter o seu problema resolvido. Então, hoje o profissional do direito ele tem que estar preparado para esse mundo real, esse mundo que está aí fora. Então, não adianta ele em sala de aula e o professor não conseguir colocá-lo nesse universo da integração entre os conhecimentos, né? Porque senão ele vai quebrar a cara lá fora, é verdade. Ele quebra a cara lá fora, porque ele não consegue enxergar. Eu costumo dizer, eu dou aula de direito penal, processo penal, e eu costumo dizer para o aluno o seguinte, o bandido, né, aquele que está cumprindo pena, ele conhece muito da lei penal, mas ele não consegue pensar o direito. Ele consegue saber um problema pontual em relação a ele, mas ele não consegue pensar o direito. Ele consegue saber a lei que está posta para ele, mas e o aluno do direito, né? O criminalista, quando ele está trabalhando, ele precisa apenas saber as leis e o direito como um todo. Qual é o conhecimento que ele tem sobre o direito, das relações em sociedade que fazem surgir direitos, né? O direito ele surge a cada dia, ele é dinâmico, ele não é estanque como a lei. A lei ela se dá num determinado momento, certo? Para uma determinada situação, né? Mas a sociedade muda. E o que ele faz, então, o aluno do direito, quando a sociedade muda e a lei ainda é a mesma? Ou o que ele faz quando a lei não atende mais
os anseios do seu cliente, né? O cliente tem o direito, né? Mas não tem, né, a base legal, o fundamento legal para o pedido. Ele tem que buscar, né, nos princípios gerais do direito, ele vai buscar em outras fontes, mas ele precisa buscar. Agora, se ele não tiver esse conhecimento interdisciplinar, esse conhecimento integrado, ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue. Então, eu vejo, não sei se respondi sua pergunta. Não, respondeu sim, professor. Respondeu e respondeu com bastante louvor. Inclusive, a professora Amanda faz um comentário, Amanda Almeida, sobrenome é conhecido. Sim. Ela faz um comentário aqui que é muito importante, trazendo a discussão. Para que o aluno tenha uma formação interdisciplinar, é preciso que o professor também tenha esse tipo de formação para orientá-lo desta maneira. Não seria importante também discutirmos a formação do formador? Sim, eu acho que sim, né, professora? De suma importância. Se o senhor me permite um complemento, é de suma importância. Até porque, se o senhor me permitir aqui um comentário, eu vejo que muitas pessoas, antes de abordar ou antes de trabalhar critérios sobre uma visão interdisciplinar, ela precisa vencer muitos preconceitos. O senhor não acha? Sim, sim. O preconceito dentro da própria academia, por exemplo. Qual é a visão? Durante muito tempo, esse conhecimento disciplinar foi a regra dentro da academia, por questões de vaidade, inclusive. Eu vou te dar um exemplo. Por favor. Eu na minha juventude, né, quando eu era mais moço, eu comecei a estudar sociologia e política, né? Isso eu tinha 22 anos de idade, né? E eu vi que para que eu tivesse um bom aprofundamento da sociologia, eu precisava necessariamente ter conhecimentos da história. Sem esses conhecimentos, eu ficaria meio que capenga naquele conhecimento sociológico. Então, eu precisava da história. Mas eu também precisava da geografia. Eu também precisava da economia. Bom, o que acontece é que no mundo acadêmico, né, existem vaidades, certo? Então, o sujeito é da área da história, ele entendia que a sociologia seria uma ciência auxiliar da história. E vice-versa. O cara da sociologia, então, acha que a história é uma ciência auxiliar. Mas não tem auxiliar aí, né? Elas se complementam, elas se integram. Então, se nós não tratarmos, se o professor não tiver em mente que ele precisa dos outros conhecimentos, ele precisa se aprofundar em outros conhecimentos e fazer as relações necessárias para o ensino-aprendizado, né? Ele não tem, evidentemente, ele não é um bom professor, ele não passa o conteúdo para o aluno de uma forma competente, didática, e isso trará prejuízos, né, para a formação desse estudante. Então, Concordo, o professor tem que estar constantemente à busca deste conhecimento interdisciplinar, porque senão ele se torna ultrapassado e não pode correr esse risco. Não, eu acho que acima de tudo, talvez essa questão de importância, eu vou fazer alguns comentários, eu já quero aqui também trazer e agradecer a nossa audiência. A professora Juliana Magatti também está nos assistindo, senhora Doralice, já vou mencionar a todos. Mas a professora Juliana traz dois comentários que é importante mencionar aqui. Ela diz assim: sempre que falamos em sala de aula que o direito é dividido em matérias, apenas por questão didática,
pois na verdade tudo é direito. A dificuldade de nós, professores e educadores, é fazer que os alunos enxerguem que tudo é direito, apesar das diversas matérias. Na questão da interdisciplinariedade, gostaria de saber a posição do professor Gabira sobre o uso das metodologias ativas. Elas são úteis no ensino do direito? Professor Gabira, está com a palavra. Olha, todas as metodologias, né, que buscam o auxílio-aprendizagem, né, elas são importantes. Né? Concordo. Nós não podemos tratar, por exemplo, de forma irrelevante a questão da disciplinaridade. Certo? Eu acho que é importante a disciplina, certo? Para aprofundamento de determinados temas. Não fosse isso, nós não teríamos avançado, né? O mundo não teria avançado da forma que avançou. Né? Então, se você for retomar, né, o modelo cartesiano, você vai verificar o seguinte, que a sociedade, né, mundial, a sociedade humana, avançou muito neste conhecimento disciplinar, por gavetas. Foi importante, tá? Muito importante. Porém, o que você nota? Que o homem está perdendo a conexão com o todo. Nós não temos apenas conhecimentos científicos. Nós temos conhecimentos diversos dentro da sociedade. O homem está inserido dentro da sociedade, a sociedade está inserida dentro do homem. Portanto, não podemos entender, por exemplo, a ciência como a única forma de conhecimento. É o conhecimento científico, mas é o conhecimento científico que está a serviço da humanidade, a serviço do homem, certo? Então, quando falamos em ciência, precisamos entender o seguinte, que esta ciência também comporta riscos, né, de erros e de ilusões, que seria o primeiro saber tratado por Edgar Morin. Então, quando falamos em ciência, então a ciência está certa em tudo. Não, se a gente achar que a ciência está sempre certa, então ela não avançamos. Ela está acabada, então não pode, certo? Tá, então toda ciência, né, deve ter em mente, né, e todo aquele que estuda e que busca o conhecimento deve ter consciência que os erros fazem parte da própria aprendizagem. Concordo. Né? Os erros fazem parte do próprio processo dialético. Né? O processo dialético é isso. Então, nós não estamos imunes aos erros e às ilusões. E o professor em sala de aula, né, também não está imune a isso. Então, ele tem que se aproximar cada vez mais do aluno, tendo um conhecimento interdisciplinar, trazendo para a sala de aula situações reais, situações práticas, né, para que esse conhecimento seja validado. Né? Veja, eu tenho um exemplo para dar para você. Quando eu estudava Direito, eu tinha um professor e toda pergunta que se fazia, ele respondia da seguinte forma: aí depende do caso prático, do caso concreto. Você já ouviu essa expressão? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Muitas vezes. E aí o aluno fica com uma interrogação, né?
fica com aquela cara de ué e não consegue. Pô, mas peraí, eu pensei em um caso concreto e o direito não me dá a resposta, o professor não me dá a resposta, ele simplesmente me diz o seguinte: depende do caso concreto. Não, veja, o direito ele é estudado para resolver situações concretas. Ele é abstrato, mas ele é estudado para resolver questões concretas. Então, não sei se respondi a pergunta. Sim, claro. Mas... E eu concordo muito com o senhor, inclusive, eu não sei se, assim, com muito... A professora está dando risada, quero agradecer aqui ao nosso público fiel, também ao senhor Cláudio, Rosângela, quero também aqui, Ângela, por favorinho também, Andréa da Silva está conosco aqui, quero mandar um abraço a esse pessoal especial para nós. Doralice também está aqui, Josias, Jeff, Ivan de Oliveira, nosso amigo, obrigado pelo carinho. Também o nosso amigo Renan. Eu concordo plenamente com o senhor. A exposição que o sujeito faz ao colocar assim, olha, a minha matéria é melhor, não depende do caso, essa resposta tem sim e não. Ao meu ver, ela é muito preocupante, essa questão, porque ao invés de estimular o interesse e até mesmo o próprio assunto, talvez discorrendo e abrindo tópicos, dizendo, olha, existem situações e situações, todavia, para o seu caso, é essa circunstância, eu vejo que às vezes a pessoa fica mais apegada à grade curricular do que necessariamente o estímulo e a promoção da autoconfiança. O que o senhor acha? Não, com certeza. Com certeza, tanto o professor quanto o aluno ficam tão preocupados com a grade curricular, né, e se esquecem de pensar. Que é o mais importante. Nós estamos lá para refletir. Eu costumo dizer para o aluno o seguinte: você aí sentado, você é um pensador. Sim. Você está aqui para refletir sobre o tema. Não adianta você vir aqui decorar a lei, né, porque essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é pensar a lei. A nossa proposta é ver aquilo que está por trás dela, transcender ela, certo? Porque o ser humano é cultural, o ser humano é físico, né? O ser humano é mítico também. O ser humano, ele é complexo. Sim. Ele é complexo. Então, este pensar, né, ele tem que estar presente em todo o processo de aprendizagem. O aluno tem que, não só o aluno, o professor tem que aprender a pensar também. Quantas e quantas vezes o aluno traz para você, em sala de aula, uma reflexão tão importante que você não tinha pensado antes e faz com que você aprenda com ele. Quantas vezes? Muitas vezes. Agora, o medo de pensar, o medo de refletir, o medo de dar uma resposta equivocada, ou o medo até de falar, olha, eu não sei. Vamos pensar junto, eu não sei. Qual o problema de não saber? Verdade. O problema é não pensar sobre o tema. O problema é não se debruçar sobre ele. Então, nós precisamos trabalhar a condição humana, né? Esse Sim. é um outro pilar dos saberes de Edgar Morin, que vai falar que é necessário trabalhar a condição humana. E a condição humana não é apenas física, ela é moral, ela é psíquica, ela é mítica, ela vai no campo do imaginário. Então, o direito, vamos falar do direito, o direito está relacionado com
a questão cultural, que é a antropologia do direito, ela está relacionada com a questão material, que é a economia, né? Ela está relacionada com a questão tratada pela psicologia, por exemplo, né? Então, vamos tratar de um assunto agora, no próximo sábado, né, lá no Instituto Tribuno, que é sobre o divórcio. Agora, eu posso pensar o divórcio pelo viés do direito, mas se eu pensar só sobre o viés do direito, eu vou perder as outras situações do conhecimento que estão presentes ali. Sim. Vou pensar do divórcio durante a pandemia. As pessoas estão se separando. Por que elas estão se separando? Isso vai parar onde? Vai parar nos tribunais. Mas antes de parar nos tribunais, vai parar no escritório do advogado. E se ele não tiver esse conhecimento mais amplo, mais plural, mais interdisciplinar, ele não sabe lidar com aquela situação. Né? Então, é isso que nós temos que pensar. Concordo, né? E às vezes não é nem questão de divórcio, é questão de ajuste, né? Uma conversa resolve. Concordo. Exatamente. Concordo. Até às vezes nós questionamos algumas situações, não sei se o amigo concorda, que as pessoas entram nos escritórios para falar de divórcio, elas começam por todos os bens que elas possuem. Então elas vão numerando, número 1, 2, 3, 4, 5, casa, carro, praia. Só que o ser humano, por último, é que ele aparece. E aí me preocupa muito essa situação. E aí eu vejo que dentro das palavras do Senhor, da promoção que os colegas estão colocando aqui, que antes de mais nada a questão da interdisciplinariedade ela precisa ser estimulada. E até porque se nós ficamos somente em questões técnicas, impedidos de pensar e observar cada detalhe, nós não podemos falar de compreensão. É o que o senhor acabou de colocar. Inclusive, a professora Amanda traz uma palavra aqui dizendo assim: exatamente, a crítica de Nietzsche ao racionalismo clássico, socrático, platônico, aristotélico, é justamente contra a redução do homem a um ser meramente racional. Se o ser humano fica técnico, racional, mas se esquece, por exemplo, das emoções, que efeito ele tem disso? É bem aquela pergunta: conhece a ti mesmo? Como é que você pode conhecer, ou melhor, como é que você pode abordar problemas de outros, situações de outros, sem conhecer a si mesmo? E principalmente, ter ativa a sua compreensão para a aceitação. Não é verdade, professor? Não, está certo. A professora Amanda está corretíssima, né? O ser humano não é só... não é movido apenas pelas questões materiais, né? É difícil dizer isso, né? Porque a minha concepção é uma concepção marxista, né, da história, mas, por outro lado, eu tenho que fazer a crítica, né, em relação a Marx. Nós não podemos entender o processo histórico como calcado apenas na questão material. Né? Nós temos que entender que o homem, né, tem sentimentos, o homem tem emoções, né? O homem tem aspirações que não só as aspirações materiais. E essas aspirações, elas precisam ser compreendidas, né, pela ciência, né, e pelas outras áreas do conhecimento. O conhecimento religioso é um conhecimento. Sim. É um conhecimento. E a gente não pode, né, simplesmente deixá-lo de lado, né? Nós temos que trabalhar os diversos conhecimentos. Tá certo? Então, o homem é esse conjunto de emoções, ele não é simplesmente, não está no mundo apenas para satisfazer suas necessidades
materiais. Concordo. Mas ele também está aqui para satisfazer suas necessidades espirituais. Tá certo? Então, nós estamos falando de um homem plural. E se nós estamos num homem complexo, tá? E para entender esse homem complexo, nós precisamos de uma metodologia, tá? Que vai buscar, vai entender, né? Essa complexidade, certo? E em sala de aula, né, para o aluno, mostrar para ele que existe uma relação entre as disciplinas, entre as diversas áreas de conhecimento. Eu, por exemplo, é comum isso, né? O aluno virar um nariz para a sociologia ou para a filosofia, e quando o aluno chega no primeiro semestre, ele já pergunta qual o momento que eu vou ter direito penal, por exemplo. Verdade. Está ansioso. Que momento que eu quero aprender direito penal. Só que não adianta, se ele não tiver, né, esta noção de que o direito vai tratar dos fatos conflituosos, e esses fatos conflituosos são fatos sociais, se ele não tiver a plena noção de que o direito é tridimensional, e aí nós vamos, né, para Miguel Reale, né, a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, não adianta ele só ir para a norma. Verdade. Ele tem que entender o fato, ele tem que entender o valor para entender a norma. Tá? Ele tem que entender essa composição. E essa composição é interdisciplinar. Senão você não entende. E eu sei que é uma discussão que demandaria uma profundidade até maior, né? Mas, claro que isso tem que ser tratado no seu devido tempo e lugar. O senhor sabe que eu voltei a ler esse livro do Reale e eu me identifiquei agora não como acadêmico, mas alguém como em busca de uma nova realidade. Porque assim, a primeira vez que eu li esse livro foi em 2000. Hoje, depois, 2020, eu retornei à primeira página e de lá avancei. E eu comecei a observar algumas coisas que antes eu não tinha dado tanta atenção ou importância. É isso que o senhor está falando agora. E quantos livros ou situações que nós temos essa sensação? Porque, assim, parece que o direito se sobrepõe em relação às outras disciplinas, então as outras não são tão importantes. E aí, um outro aspecto. Será que nós ensinamos realmente os nossos alunos, quando ele diz, eu gosto de penal, eu só gosto de civil, eu não gosto de direito empresarial, será que nós estamos realmente aproximando os nossos alunos de uma compreensão? Ou nós estamos fazendo sujeitos especializados que não conseguem ver o todo? Já parou para analisar essa situação? Não dá medo, professor? Dá muito medo. Eu tenho muito medo disso. Eu fico pensando que um homem assim pode ser substituído facilmente por uma máquina. Sim. Um homem que não consegue enxergar, né, além de questões técnicas, tá, ele pode simplesmente ser substituído a qualquer momento. E este aluno, né, este aluno em sala de aula, que enxerga apenas o seu interesse, a área penal, ou a área do direito civil, né, ele será um péssimo profissional. Ele será um péssimo profissional. Ele não conseguirá ver um palmo diante do nariz. Isso é que me preocupa muito. Tá? Então, eu preciso compreender, ter essa compreensão, e aí, mais uma vez, eu trago o Edgar Morin,
que vai falar sobre ensinar essa compreensão e verificar o seguinte, ensinar que outras disciplinas não são inimigas, né? Elas não estão em contraposição àquilo que nós queremos aprender. O direito penal não está em contraposição ao direito civil, hipótese alguma. Jamais. É claro que às vezes, a gente às vezes brinca, né? Com o aluno, o civilzinho, né? Ou o professor de civil fala o penalzinho, né? Mas isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira que eu vou parar de fazer, inclusive, porque é ruim, é péssimo. Agora, como interessante você trazer, por exemplo, um tema que vai transitar pelas diversas áreas do direito. E isso é que a gente precisa começar a fazer na universidade. E eu percebo... trago o tema, discuto ele com as diversas áreas. Né? É isso. Sim, não, e o senhor está coberto de razão, porque se nós analisarmos, falando de avanço tecnológico, novas sociedades, a professora Juliana está dizendo aqui, civilzinho, kkk, eu sabia que o professor Gabir iria falar isso. Professora, infelizmente, nós temos desses males, mas estamos superando. Mas uma coisa que a gente analisa a partir do que o professor coloca, é um ponto muito interessante que dentro dessa nova metodologia, desse novo mercado, dessas novas técnicas, eu percebo que não tem mais como nós termos um conhecimento, um ensino fragmentado. Porque se nós tivermos um ensino fragmentado, ele não vai dar conta das exigências do mercado de trabalho. E aí eu percebo que, assim, nós teremos, primeiro, alunos em conflitos, se o amigo me permite essa utilização dessa palavra, porque, assim, ele vai ficar preso naquela ideia. Mas tal matéria fala isso, traz tal matéria fala aquilo outro. Então ele não consegue ter uma visão ampla sobre o que é o conhecimento anunciado e juntado, vamos chamar assim. Então ele não consegue ter acesso ao conhecimento, ele tem acesso a conteúdo, se muita informação, vamos colocar assim. Não é verdade? Eu vejo o seguinte, mais do que passar conteúdo, você precisa, já falei sobre isso e torno a falar. Você espera do professor que ele te ensine, que ele te leve a pensar. Certo? Isso é o mais importante. Eu prefiro ter um professor que está ali na frente para me fazer pensar do que um professor que me despeje conteúdos que eu não vou entender. Tá? Então, primeiro de tudo, eu acho que a importância da didática, né, do ensino-aprendizagem nesse sentido, e que nós não estamos ali para absorver conteúdos a qualquer custo. Tá? Claro. Estamos para realmente entender o conteúdo que nos é passado. Agora, este problema do aluno, né, ter esta visão, né, curta, muitas vezes, do direito, isto está no processo de ensino-aprendizagem como um todo. Infelizmente. Desde o começo. Infelizmente. Desde o começo. Porque este ensino ainda tradicional, ele ainda é calcado nas disciplinas, né, de forma a não estabelecer relações entre elas. Certo? Então, aí gera um problema. E esse problema você vai verificar quando o sujeito está na universidade. E mais ainda, quando ele está trabalhando, porque o mercado de trabalho, como você disse, não vai absorvê-lo. Não consegue absorvê-lo. Entendeu? Então, ele será um desempregado. Que não consegue. Ou então, ele será um sujeito limitado. Né? Sim, ele será um sujeito muito limitado. Então, ele vai cumprir lá aquelas obrigações, mas ele não vai alcançar e alçar outros voos, não. Tá? Se ele não procurar o conhecimento de forma
interdisciplinar, que se relaciona, não adianta, não adianta. E a tendência é que ele fique realmente numa situação que ele não evolua, que ele não consiga alçar voos maiores do que aquele que ele conseguiu, entendeu? Esse é o grande problema. O aluno Renato Nascimento, ele faz uma exposição que eu acho muito importante. Ele diz assim: o uso exponencial da tecnologia, sobretudo das ferramentas jurídicas, tecnológicas, tem afastado o operador do direito atual de buscar valores extralegais, filosofia e sociologia, tal como elencadas pelo professor Reale. Ele coloca isso como uma interrogação. Eu traduzo aqui, represento, como uma afirmação. É aquilo que o senhor falou. Às vezes a pessoa quer mais, com uma certa rapidez, ter acesso a matérias que são técnicas do que aquelas que fomentam o raciocínio. E aí que eu acho importante o critério da interdisciplinariedade. Eu fui buscar um exemplo para nós, para essa nossa discussão, para essa nossa conversa. Me permita aqui dizer, um exemplo daquilo que eu estava lendo, que eu achei muito importante, está no tema escravidão dos povos africanos. Olha só que interessante. Eu tenho o tema escravidão. Então eu posso fazer aqui, primeiro, uma associação ao direito, tá certo? A começar pelo racismo, e demonstrando várias outras situações como preconceitos e outras argumentações que são consideradas criminosas. Eu posso invocar a educação física para comentar da capoeira, não é? Eu posso trazer a própria geografia para explicar que a África não é um país, e sim um continente, como muitos pensam. E aí, até mesmo a questão da desigualdade racial, como sendo um substrato, ou extrato, que preferir, do que nós temos hoje na sociedade brasileira. Eu acho que esse exemplo, quando eu li, eu falei, ele se encaixa em tudo, porque ele traz uma verdade da importância que o professor do século XXI tem que ter de sair da sua comodidade, e principalmente o profissional do direito, de dizer o seguinte: não, eu penso o direito dentro da caixinha, eu não acesso outras áreas, eu não vou, por exemplo, para a área de serviço social, psicologia, filosofia, sociologia, porque eu quero trabalhar com o direito do trabalho. Por exemplo, eu quero estudar direito civil, por exemplo, quero fazer direito penal, por exemplo, mas todas essas circunstâncias estão ligadas no aspecto sociedade, região, desenvolvimento, estudo do homem, os efeitos das sociedades nos homens e vice-versa. E aí, quando a gente para e fala assim, o que nós estamos fazendo exatamente? E eu fico muito preocupado, professor. O senhor falou uma coisa no começo que eu me assustei bastante. Eu fui conversar com alguns colegas e eu vi que eles tendem a confundir critério interdisciplinar com critério multidisciplinar. E tem diferença. Tem diferenças grandes. Veja que, com relação à ideia multidisciplinar, o sujeito tem acesso ao conteúdo, abordagem da disciplina, mas ele não tem acesso à demanda, à integração. O que o senhor gostaria de comentar a esse respeito, professor? Bom, primeiro falando do aluno que falou perguntou, não sei se foi uma pergunta ou não, das tecnologias, se elas atrapalham ou não, né? Eu entendo que depende, né? A professora Amanda Gabira, que está nos ouvindo, ela dá aula de sociologia, né, filosofia, e ela diz que para o aluno, e eu concordo com ela, que tudo depende de como você usa essa tecnologia. Sim. Né?
de que forma se está usando essa tecnologia. Ela não é boa nem ruim, ela é apenas uma tecnologia, né? Ela vai ser usada ou para o bem ou para o mal, assim como o avião foi usado para o mal, né? Quando foi lançado, foi utilizado para bombardear cidades, tá certo? A tecnologia não é ruim, né, por si só. Não. É o homem que dá, que dá essa roupagem para a tecnologia. Eu acho que a tecnologia pode ser usada de forma muito boa, certo? Muito boa para todos nós, tá? Estamos aqui, né? Diante da tecnologia, a gente está levando o quê? Conhecimento. Com certeza. Né? Então, a tecnologia é boa, né? Você falou sobre deu o exemplo da escravidão, né? E você tem várias formas de abordar a questão da escravidão, e na escravidão existem vários conceitos a serem trabalhados, como justiça, liberdade, né? A própria questão econômica, né? Você trabalha a questão histórica, né? Você trabalha várias áreas do conhecimento com uma palavra. Sim. Né? Você fala toca na questão da multidisciplinaridade ou na interdisciplinaridade. A diferença é que na multidisciplinaridade, como as pessoas costumam falar de forma equivocada, né? Há uma junção, numa soma de disciplinas. E aqui não se trata de somar coisas. É verdade. Né? Se trata de relacionar elas. Certo? Eu não estou aqui para somar isso, estou para relacionar os conhecimentos. E os conhecimentos estão relacionados. Vamos pensar o seguinte: o médico, vamos pensar no médico. Claro. Né? Vamos pensar no médico. O médico que vai tratar uma pessoa com problema no fígado. Né? Ele vai ver a pessoa simplesmente como o quê? Como um pedaço de carne, né? Vai ver só fisicamente, ou lá, naquele ser humano, né? Habita problemas de várias ordens, de questões psicossomáticas, por exemplo, né? Então, não dá para ver mais a medicina só atrelada à questão da biologia, né? Ela tem uma relação até com o comportamento, com a cultura, né? Uma questão comportamental, sociocultural. Então, veja, estou falando da medicina, estou falando de ciência, né? Mas a gente sabe que há comportamentos, né? Tem pessoas, por exemplo, que curam suas doenças, né? E médicos, às vezes, que não sabem nem como que a pessoa se curou, não sabe. Simplesmente ela se curou, né? Ou pelo poder do pensamento, não sei. Né? E é o quê? É um fenômeno, é uma preocupação, é algo que interessa ao conhecimento, e esse conhecimento científico, ele não pode ser prepotente ao ponto de achar que tudo está resolvido, que a ciência chegou, né, e resolveu tudo. Não, ela está resolvendo, ela está conhecendo o homem. A ciência está à disposição do homem, certo? Não o homem à disposição da ciência. Sim, certo? Sim. Então a gente tem que pensar que esse conhecimento é integrado, certo? Esse homem realmente é um homem complexo e que precisa ser entendido na sua amplitude, na sua complexidade. Certo? E aqui o tema, né, a importância do estudo interdisciplinar para o profissional do direito, né, não escapamos disso. Numa era que estamos pensando em que as sentenças serão feitas por computadores. Isso me assusta, viu, professor? Me assusta muito. É o esvaziamento do próprio homem. E das emoções, exatamente. Esvaziamento do próprio homem. Tudo que nós conquistamos até agora
nós vamos jogar na lata do lixo. Concordo. Né? Na lata do lixo. E aí vamos precisar de um processo inverso, retornar o homem, né, para a época de Platão, de Aristóteles, onde o conhecimento era, né, entender o homem associado ao cosmos, à natureza. Sim. E é isso que nós precisamos. O homem tem está dentro da natureza, ele está dentro do cosmos, ele está dentro do universo. E se você não entender esse homem é assim, não compreendê-lo assim, você não consegue galgar o conhecimento da forma que realmente interessa ao próprio homem. Tá? E é essa forma plural, complexa que o homem ele apresenta. Né? O homem, ele é uma caixinha de surpresa. E eu falo de caixinha, a professora Juliana acabou falando assim, ó, a metodologia ativa, deixa as caixinhas quietas. Eu deixo. Mas não é isso. A associação que eu faço, assim, o ser humano, desde o seu nascimento, ele é um ser curioso. E se ele for limitado, isso é problemático. E depois, se nós tiramos essa percepção dele de resolver por si só e ter maturidade para crescer, e aí encontrar, talvez, posicionamentos e situações que efetivem a sua própria existência, isso é muito preocupante. Professor, o senhor falou uma situação a respeito do ensino lá na escola fundamental, e eu percebo uma coisa: conforme a lei de diretrizes e base, o ensino fundamental e o ensino médio tem por finalidade preparar o aluno não só para o ensino superior, mas também levá-lo a ser uma pessoa apta a viver em sociedade. Só que quanto mais nós estamos verificando, tem-se a impressão que o homem está desaprendendo a viver em sociedade. E aí vem a minha pergunta: será que nós estamos ou demoramos muito para trazer esse critério da interdisciplinariedade para a discussão? Porque nós estamos regredindo. A escola falhou ou os homens falharam? Ou nós falhamos por trazer essa discussão somente agora e não em outros tempos? Porque se a escola, repito, tem a obrigação de preparar o indivíduo a viver em sociedade, quando nós encontramos um sujeito matando o outro sem qualquer razão explicável, ele não está sabendo viver em sociedade. E aí quando vem uma máquina e diz assim, olha, ele tem que ficar preso. Mas será que isso é a solução total? Nós pecamos, a sociedade pecou, professor? Ou o que aconteceu? O senhor acha que a escola errou? O que aconteceu diante disso que nós colocamos aqui agora? Bom, eu acho que todos nós erramos, mas a gente não pode fazer uma análise apenas desse ponto de vista, né? Mas sim precisamos fazer uma análise de um processo histórico, tá? Um processo histórico que começa com o próprio modo de produção capitalista, certo? Claro. Aqui longe de qualquer ideologia, né? Nós temos que pensar esse aprofundamento dos problemas sociais no mundo capitalista. Isso é uma realidade. Ponto. O homem não conseguiu resolver várias questões, né? Por quê? Porque ele entra num processo de aprendizagem que vai atender aos interesses econômicos, mas não os interesses humanos, os interesses do homem, desse homem complexo.
os interesses são econômicos. Então, eu preciso fomentar, né, conhecimentos que atendam às necessidades de uma produção, do aumento de uma produção, da busca a busca do capital, a busca do lucro, né? E eu esqueço cada vez mais do homem, né? Eu esqueço cada vez mais do homem. E não, nesse processo histórico, a gente vai ter o quê? A ciência como a solução, né? Ela vai ser tida como uma solução de todos os problemas. Só que ela não é a solução de todos os problemas. Concordo. Ela é uma das soluções, né, se unida a outras questões. Ela tem que estar a serviço de uma ética. De um bem maior, né? De um bem maior, exatamente, de um bem maior. Se nós não tivermos a dimensão ética, né, que essa ciência tem que estar a serviço, né, nós nos perdemos aí no caminho. Então, se você verificar, né, nesse processo de revolução industrial, né, este homem começa a se perder justamente aí. Né? Por quê? É a busca do lucro, a busca do capital. Né? Esse homem vai se individualizando. Hoje você tem... Isso é falado por todo mundo, né? Todos os cientistas falam isso, cientistas sociais falam isso. O homem hoje está em conexão com o seu celular, né? Com o seu computador, né? E ele esquece totalmente do outro. Ele não enxerga o outro. Quantas vezes a gente comenta que em reunião de família, né, aquele homem, aquela família, cada um está no seu computador vendo o seu WhatsApp, né, e esquece do outro o tempo todo. Né? Então, esta busca, né, incessante pelo consumo, pelo lucro, né, é que deixou o homem, né, mais perdido realmente em relação à sua própria humanidade. Certo? Concordo. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Claro que é uma discussão, né, bem mais profunda aí, né? A gente precisaria de algumas horas para falar sobre essa questão, mas que tudo caminhou para um modo de produção calcado na ciência para fomentar o lucro e que deixou o homem, né, de lado. Hoje, por exemplo, quem tem acesso à tecnologia? Todos. Sabemos que não. Tá? Sabemos que não. Existe uma parcela de marginalizados na sociedade. E Concordo. Essa parcela é muito grande. Entendeu? Muito grande. Então, este modelo científico ligado à produção, ele tornou o homem melhor? Essa é a pergunta que eu faço. É questionável. Será que tornou? Eu creio que não. Eu entendo que não. O homem se afastou de valores, né? De outros valores que precisavam ser trabalhados e que não foram trabalhados. Então, quem falhou? Estamos falhando. Continuamos falhando. Porque, embora a questão da interdisciplinaridade seja falada aqui e na sala de aula, como a professora Juliana muito bem lembrou, né? Que a gente fala isso em sala de aula, mas a gente não vive essa interdisciplinaridade. Está totalmente fora na nossa realidade. A gente não faz desta forma. A gente não trata o ensino-aprendizado de forma interdisciplinar. Isso eu digo que eu também sou culpado dessa história toda. Entendeu? Somos todos culpados. Somos todos culpados. E eu quero até acrescentar, eu estou olhando aqui algumas... Eu quero agradecer, professor, e só me permita uma pausa aqui da nossa conversa, porque várias pessoas estão trazendo relevantes comentários e eu estou olhando
é o Bruno, é a professora Juliana, o professor Ivan já mencionei, só mais um minutinho, por favor. O amigo Cláudio está dizendo que está aprendendo muito com essa discussão. Um abraço ao amigo Cláudio, que está também aqui conosco nessa tarde. Um abraço ao Marcelo Robusti, um abraço à senhora Lídia. São pessoas que estão com a gente aí. Só mais um momento, eu vou mencionar a todos. Professor, só para o senhor ter uma noção, me permita aqui trazer essa informação. Nós estamos... pessoas que foram alcançadas. Até agora chegamos à casa de 1.402 pessoas. 1.402 pessoas. Estão conosco aqui um número de 18 constantes, entre outros que entram e saem, mas todo esse numeral. E aí eu quero fazer uma provocação para o senhor. Não sou... vou me sentir agora como aquele senhor apresentador, não vou citar o nome por respeito, da TV Cultura, que gostava de provocar, até o tema do programa era esse mesmo, provocações. Assim, vamos lá. A interdisciplinariedade é um comentário, mas é uma provocação também. O senhor falou que todos nós somos culpados. Mas a interdisciplinariedade defende um posicionamento crítico, certo? Pronto, ponto final. Acho que é uma das bandeiras que a situação que muitas pessoas defendem, levam a campo, é justamente essa. Interdisciplinariedade defende a ideia do pensamento crítico, do posicionamento crítico. Será que ela não foi por muitos anos abafada a partir da ideia de que, se eu não ensino ninguém a pensar, ter um raciocínio crítico, por que então esses amanhã estarão reclamando alguma coisa? Porque para eu pensar, eu tenho que estar apto a pensar. E a interdisciplinaridade leva a isso, não leva, professor? Ou eu estou errado? Não, com certeza você está certo. A interdisciplinaridade é para isso. Ela não é só uma epistemologia, ela também é um método, né, de ensino-aprendizagem e faz com que o sujeito pense, né? E por que ela não é interessante? Ela não foi interessante durante muito tempo e ainda não é, né? Eu acho que é um equívoco, né? Achar que os poderosos não compreendem que a interdisciplinaridade é importante para o avanço do país e do mundo. Eu acho que a ganância, né, faz com que algumas pessoas, né, entendam que é melhor o não pensar. Tá? Se a pessoa não pensa, certo? Ela não me causa problema. Tá? Correto. Claro que nesse processo histórico de formação das sociedades, principalmente as ocidentais, certo? A ideia foi ter o conhecimento voltado apenas para o mercado de trabalho. Tá? E mas aí isso não é... que a gente precisa evitar. Entendeu? Mas aí não é uma contradição, porque veja bem, professor, a interdisciplinariedade justamente produz e permite que o sujeito seja ativo. Se ele é ativo, ele vai ser capaz de produzir. Produzindo, transformando, trazendo orientações. Agora, uma coisa é estar na sociedade, outra coisa é ser ativo com a sociedade. Porque, veja bem, uma coisa é ser parasita na sociedade, outra é estar com a sociedade produzindo.
Se eles agem assim, o senhor não acha que eles estão justamente impedindo o crescimento das nações? É exemplo da nossa mesmo, porque nós temos todos os recursos disponíveis. Mas quando eu impeço, e veja bem, limito pela educação qualquer outra postura, eu não estou preparando o aluno, eu não estou permitindo que ele tenha um pensamento crítico, eu não estou estimulando. É mais ou menos assim, estou promovendo a síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim. Sim. Olha, eu entendo o seguinte, eu acho que agora fica muito claro, começa a ficar muito claro que todos passaram a ficar muito preocupados com esse ensino fragmentado, né, que levou o homem a ser também fragmentado e não pensar no todo, não pensar na sociedade como um todo, né, e não se ver inserido na sociedade, na natureza e no universo. Veja, se você hoje, se você for num médico, né, falando médico, né, claro, e você souber que ele tem um conhecimento que não é interdisciplinar, você fica tranquilo nessa consulta com esse médico? Com certeza não. Você fica incomodado, porque você sabe que a formação desse médico é uma formação deficitária, certo? Ele não tem condições, às vezes, até de clinicar, está ali só para atender o mercado de trabalho, certo? Mas na outra ponta tem um ser humano que está sendo atendido por ele. Certo? Agora, você começa a ficar preocupado com esse tipo de formação. Nós começamos a ficar preocupados com a formação do engenheiro, que não tem essa visão mais social. Certo? Você fica preocupado com o médico, com o dentista, com o advogado. Certo? Quando eu entro num escritório de advocacia e eu sei que esse advogado não tem bagagem suficiente, né? Ele não consegue fazer as relações necessárias, né, do conhecimento, necessárias para o seu trabalho, né, e competência, eu fico preocupado. Por quê? Porque eu estou diante de uma pessoa, certo, que não tem capacidade profissional, certo? Ele não está preparado. Então, hoje a gente começa a perceber isso e a gente começa a cobrar isso. E a interdisciplinaridade é algo que está sendo tratado da década de 70 para cá. É muito nova, né? Sim, claro. Ela é muito nova. Não que ela não estivesse presente, como eu falei para você. Os grandes pensadores são interdisciplinares. Tá? Você consegue ver Piaget sem ser interdisciplinar? Jamais. Sabe, Sartre, todos os filósofos, economistas importantes, não dá para ser, mas esses caras são competentes, né? Foram competentes. É isso que nós precisamos, né? De pessoas competentes no trabalho também. Tá? Nós teremos muitos problemas na humanidade. Estamos tendo um agora. Verdade. Estamos tendo um agora. Certo? Quantos mais ainda teremos? E quantos mais? E a extensão, né, professor? E que profissional eu tenho para enfrentar todos esses problemas? Quem serão esses profissionais? Esses que nós estamos formando? Nós precisamos pensar nisso, né? Nós precisamos pensar nisso. O senhor sabe que alguns cursos, como por exemplo ligados à área de saúde, nesse momento foram de suma importância para o combate dessa dificuldade que nós passamos aí e estamos para sair dela com fé em nosso Senhor. Só que algumas situações eu fico imaginando que muitos profissionais que tinham formação recusaram de ir à frente. Mas, em compensação, outros lugares começaram
por meio de governos, enfim, fomentar e incentivar a corrida na formação desses profissionais para largarem a eles no meio dessa dificuldade. Só que contextualização? É bem isso. Que circunstância, que conhecimento, que limite, que abordagem. E aí fica uma dúvida. Simplesmente pegar e colocar um sujeito no meio de um conflito sem trazer objetivo, o senhor está fugindo da proposta do nosso tema. Não, porque veja, a interdisciplinaridade é sair justamente do tradicional, mas não é fazer dos regimes e das situações um processo sem limite. Eu creio que até a própria interdisciplinaridade tem o seu limite, aceitação e aplicação para o seu momento. Não tem, professor? Claro que sim, né? A gente não pode se perder do objeto que a gente estuda. Tá? Por exemplo, eu sou do direito penal. Tá? O meu eixo principal é o direito penal. Tá? Mas eu preciso, né, ser um profissional do direito penal que tem a noção, o conhecimento necessário de outras áreas do direito, tá? Para atender não só aquele cliente, mas para ser mais competente quando eu vou fazer uma audiência, para eu ser uma pessoa que tenha bons argumentos na hora de um debate com o promotor público. Tá? Mas o meu eixo é o direito penal. Mas não significa que eu não tenha que ter conhecimentos que são conhecimentos que se entrelaçam, né? Como, por exemplo, o conhecimento da história. Estou num plenário de júri, você sabe muito bem que eu faço júri, bastante. Estou lá discutindo com o promotor, né, uma tese determinada. Eu só vou apresentar as teses do direito, eu não vou fazer as relações dessa tese com a sociologia, com a história, com as questões econômicas. Se eu não fizer isso, eu sou um profissional pobre, de argumentos pobres, de argumentos pífios. Né? E aí eu estou fadado ao fracasso. Sim. Estou fadado ao fracasso, porque as pessoas vão ver que realmente eu não tenho, né, a mínima condição de sustentar oralmente uma argumentação em defesa do meu cliente, porque eu sou pobre de vocabulário, pobre de conhecimento, né? Então, temos que buscar realmente a excelência, mas para buscar um profissional de excelência no direito, é um profissional que consegue, tá, pensar e que consegue fazer as articulações, né, e ver as implicações das diversas áreas ali. Se ele não consegue fazer isso, ele é um péssimo profissional. Um péssimo profissional. Entendeu? Então, eu dou exemplo com a professora Juliana. Fizemos uma discussão sobre violência doméstica. E, às vezes, o cliente está na minha frente. É uma situação de violência doméstica, mas que tem implicações, né, na área civil, né? Tem implicações na área da psicologia. Né? Eu assisti a entrevista com o professor Marcos Justiniano, né, que trata da questão das emoções. Pô, excelente, né, discussão, né, e eu posso trazer para o direito também. Né? Um advogado que não consegue lidar com as suas emoções, como é que ele vai lidar com o problema do outro? Verdade. Como é que ele lida com o problema alheio?
Então eu vejo que está tudo ligado, não tem como, né? Embora eu tenha um eixo central, né? Uma disciplina que é o meu eixo central, né? Mas eu tenho, em conexão a ela, muitas outras, né? O senhor, até sem saber, respondeu um questionamento da própria professora Juliana, que diz o seguinte: os advogados precisam sim ser informados dentro da interdisciplinariedade, porém é importante diferenciar isso das especializações. Concordam? Sim, eu concordo. O critério da especialização é justamente o que o professor colocou. Eu tenho um ramo, mas eu opto para crescer para outras áreas, outros meios, outros universos de direito. A professora Amanda também colocou um ponto crucial com relação à principal situação do Paulo Freire, do posicionamento do Paulo Freire. Hoje é super atual ler Paulo Freire. Eu acho que a realidade posta por ele ainda é e pode ser destacada aqui muito dentro do que nós estamos discutindo. Até porque, veja só, vamos ser sinceros, a interdisciplinariedade não beneficia só os alunos, ela beneficia também os professores. Se os professores aprenderem a trabalhar com essa metodologia, eles não vão só passar conhecimento, eles vão dispor de conhecimento, que é isso que o senhor acabou de colocar. Muitas pessoas têm, talvez, uma compreensão um tanto quanto pequena, que são detentores de conhecimento, sabe? E estão no eterno Olimpo, só eles têm essa possibilidade, só eles sabem. E eu admiro muito a universidade que eu faço parte, porque assim, hoje ela faz um processo de ensino que é linear. Então, o professor é um auxiliador daquele que está aprendendo. Então, ele orienta, mas ele também recebe conhecimento e integra. Até porque a própria educação, ela tem várias áreas, vários conhecimentos que podem sim ser especializados e a pessoa ter um campo de trabalho, mas eu não estou sozinho. Até vamos brincar aqui na associação. Há um network entre as disciplinas, seus conteúdos e sua instrumentalidade. Se nós não verificarmos isso, nós não chegaremos à noção de conhecimento globalizado. A gente fala muito de conhecimento globalizado, que nós precisamos ser globalizados. Ser globais não quer dizer ser ou fazer ou assistir a Globo. Nada disso. Não, vamos destacar, com todo respeito à emissora. Não, ser global é entender, por exemplo, esse processo de migração dos refugiados. Nós entramos numa discussão, uma vez eu estava dando uma aula de direitos humanos, veja só, professor, e aqui o quanto me assusta essa questão. Eu tinha dentro de sala de aula alguns alunos que, por razões múltiplas, não concordavam com o deslocamento dos refugiados. E aí você tem uma questão social, você tem uma questão de guerra, você tem uma questão tribal, você tem uma questão de costume, você tem uma questão de geografia. E qual que era o principal fundamento? Olha só, isso que é o mais preocupante. Por que você é contra, né, receber o refugiado? Porque nós vamos ficar sem empregos aqui. Mas isso não é suficiente. E os outros critérios, eles também têm algo a acrescentar, não é? Às vezes... Em relação a isso, eu tive problema em sala de aula para explicar isso, e eu saí da seguinte forma. Estamos no Brasil, e se você não tem conhecimento da sua história, vá conhecer, né? Por quê? Porque muitas pessoas que estão aqui em sala de aula, as pessoas que estão nos assistindo, têm sobrenomes de italianos, espanhóis, portugueses,
de toda a Europa, né? E por que isso? Né? Porque quando teve as guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, que assolou toda a Europa, principalmente a Primeira Guerra, né? Muitas pessoas fugiram, sim, né? Saíram de seus países, migraram para o Brasil, né? E é por isso que nós temos essa composição, não só por conta da nossa colonização portuguesa, né? E que recebemos aqui também franceses e holandeses, né? Mas, né, por tudo que aconteceu no século XX, né, do europeu fugindo do seu continente à busca de trabalho, à busca de uma vida melhor, e vieram para o Brasil. Se não fosse isso, nós não tínhamos a cara que temos hoje. Verdade. Se não fosse isso, nem nascidos seríamos, né? Então, por que você criticar, né, o imigrante que está aqui buscando sobreviver? Porque não está aqui porque quer, muitas vezes. Ele está aqui porque precisa sobreviver, né? Então, esta falta de humanidade é que me assusta muito. E essa falta de conhecimento da sua própria história, e isso é interdisciplinar. Você não tem como, né, ser um bom profissional se você não conhece a sua história, né? A sua história, a história do seu povo, a história da sua sociedade, certo? Então, né, você vê como esse conhecimento que faltam às pessoas levam a elas fazendo críticas infundadas. Sim. Certo? Sim. Críticas infundadas. Eu achei um comentário muito interessante, eu gostaria de compartilhar. O economista Alvin Toffler denomina o novo estado atual de transformação do mundo como a terceira onda. Ele explica o seguinte, que a primeira onda esteve relacionada à descoberta da agricultura. A segunda, a Revolução Industrial. E ele diz a esse respeito que é uma grande mudança que leva enormes consequências quanto a diversas áreas, como, por exemplo, economia, trabalho e organização social. Assim sendo, o senhor acredita que nós já estamos ou nós vamos realmente, a partir da compreensão da interdisciplinariedade, viver a terceira onda, tendo economia, trabalho, organização social e outros temas sendo trabalhados, desenvolvidos, da forma correta? Eu acho o seguinte, quanto a isso, eu vou pro sétimo, né, saber de Edgar Morin, né, que é a questão da ética, né, e um dos outros saberes é a questão de tratar a sociedade de forma global, né, e sustentável, né. Eu acho que nós estamos num processo, vamos iniciar um processo de uma revolução, né, ecológica, tá certo? O homem só poderá sair da situação que está se ele compreender que as sociedades precisam mudar e estamos em conexão com a natureza. Para estarmos em conexão com a natureza, precisamos respeitá-la, certo? Então, todo esse processo de industrialização, esse processo tecnológico, né, que atende aos interesses do homem do ponto de vista individual, tá, tem que também atender os objetivos sociais, os objetivos mundiais, os objetivos humanitários. Sem isso, nós não vamos evoluir. Muito falou em revolução, Marx veio com a proposta
de uma revolução, mas eu acredito que essa revolução vai ocorrer no âmbito ecológico, né? No âmbito do despertar da consciência de que somos integrantes do planeta, né? Sim. Não somos integrantes de uma raça específica, nós somos integrantes da raça humana, certo? E enquanto nós não compreendermos isso, não mudaremos nossos paradigmas. Mas eu acho que estamos a caminho disso. Ainda eu acredito que é um processo que demorará décadas, talvez séculos, tá certo? Mas eu acho que a gente já entra nesse processo, tá? Estamos no final, né, de um processo de percepção. Sim. Que estamos fazendo mal para o globo terrestre, estamos fazendo mal para todos nós, certo? Perceber isso já não é suficiente, mas é um passo para a mudança. Então o senhor coloca isso como uma nova ou exigência de desenvolvimento de novas competências. O senhor coloca isso, essa sua fala é muito importante, me permita aqui, é que eu estava pensando num comentário feito pelo um dos nossos amigos, Robérico, que diz assim: nunca se formou tanto, porém só no aspecto didático, porém, diz ele, mas, aliás, deixa eu refazer a frase dele aqui. Nunca se formou tantas pessoas a nível superior como agora, mas não estão formando pensadores. Eu concordo. Eu acho que o senhor também concorda. Agora, a minha pergunta, essas informações que o senhor trouxe, desculpe, afinal, elas servem como aspecto e necessidades e até mesmo servirão como novas competências que os profissionais deverão ter, ou ainda não chegamos nelas? Não chegamos nela, mas veja, eu vou até me retratar aqui. Um dos saberes que Edgar Morin vai trazer é essa busca pela identidade terrena, certo? Somos seres, né, que habitam o planeta Terra, certo? Então eu tenho que ter essa identidade terrena, essa noção de sustentabilidade, a necessidade de construir um planeta que seja viável para as futuras gerações. E para isso eu preciso sim desenvolver outras competências. Eu preciso desenvolver outras competências, eu tenho que perceber que tudo que fiz até agora não pode ser voltado apenas para a produção, não pode ser voltado apenas para o capital, mas sim para o ser humano, tá? É ele que importa, é o ser humano que importa, não é o capital, não é o dinheiro, não é a máquina. Isso tudo está a serviço do homem. E por isso que precisa ser partilhado, né? Precisa ser utilizado com responsabilidade social, né? Isso tudo a gente está no caminho, está tentando buscar. Isso do ponto de vista teórico, do ponto de vista... o próprio direito vai tratar dessa responsabilidade social, certo? Mas efetivamente nós não temos práticas que nos levam a isso. Talvez com esse processo de destruição do nosso planeta, né? Com mudança de clima, né? Aumento de doenças, situação de pandemia, talvez o homem repense e traga essa parte teórica para
um fazer, né? Um comportamento que seja algo que permaneça na nossa maneira de ser e de agir. Eu tenho aqui alguns comentários, por exemplo, da Vanessa Alessandra, que coloca aqui: professores que tentam sair da caixa muitas das vezes são mal vistos por alunos acomodados. Já já o senhor fala sobre isso. Temos também aqui comentários da amiga Daisy. Para avançar, teremos que voltar às nossas origens. Agora, é um pensamento a buscar fundamentação. Mas, baseado nessa situação que a colega coloca aqui, a amiga Daisy, eu fico preocupado. Por quê? E o senhor acabou de trazer uma reflexão importantíssima e que nos faz pensar, baseado no comentário da Vanessa, como também no comentário da senhora Daisy. Se nós estamos vivendo um comodismo e lidando com pessoas acomodadas, é claro que isso tem exceção, né? Tem várias exceções, diga-se. Agora, será que é por esta razão, por falta de uma visão mais ampla, por falta de uma cosmovisão, vamos chamar assim, que implica necessariamente na inovação, na criatividade, até mesmo na imaginação, as pessoas não aprenderam a lidar com suas adversidades e por isso são tão ruins para enfrentarem seus problemas, as suas dificuldades, professor? O que o senhor acha? Eu não sei responder isso, não, viu? Eu não sei responder. Eu acho que a gente tem que buscar essa questão no processo histórico, certo? O homem melhorou ou piorou, né? Eu vejo que... Alguns dizem que o homem melhorou, outros dizem que o homem piorou, certo? Mas se eu tivesse que responder essa questão, eu digo que eu acho que o homem ele está buscando um caminho. Por mais que você interprete visões individuais como reflexo de uma situação em que o homem demonstra uma decadência, certo? Por mais que você pense isso, né, eu acho que o homem ele pode chegar a uma situação melhor, sim, certo? E a única forma de chegar a uma situação melhor é através do conhecimento, tá? E eu não digo conhecimento apenas científico, tá? Eu digo essa conexão que o homem tem que fazer com o outro, com a natureza, certo? E estar aberto para aprender sempre, certo? Para aprender. Se colocar no lugar do outro, essa é a questão, né? Se colocar no lugar do outro. Isso é um dos saberes que nós precisamos ter, nós precisamos desenvolver. E está dentro da proposta interdisciplinar. Sim. Certo? Se colocar no lugar do outro, certo? Então, aquela máxima popular, o que eu não quero para mim, eu também não vou desejar para o outro, entendeu? Se eu não quero aquilo para mim, eu não vou desejar para o outro. Então, mas são situações, a situação que nós estamos vivendo agora, com as aulas paradas, né? Será que as pessoas não estão aprendendo? Elas estão aprendendo. Elas estão aprendendo. Porque o conhecimento, ele tem o conhecimento formal e o conhecimento formal, entendeu? As nossas crianças estão aprendendo ou não estão aprendendo? Eu vejo minha neta lá, ela me dá uma aula todo dia. Todo dia. Entendeu? Está lá pintando, comprei lá uns quadrinhos para ela pintar, está pintando.
5 anos de idade, está me dando uma lição, entendeu? Uma lição de vida. Então, eu não sei se o homem piorou ou melhorou, né? Eu sou um otimista. Então só fica, pela ideia de sinergia, que o homem está criando essa sinergia em prol de um objetivo comum. Eu acho que o homem está criando essa sinergia, está vendo que esse problema... Não é que a gente não passou por isso antes, né? Vamos falar em pandemia, por exemplo, nós já vivemos isso antes. Sim, sim. Tá? Talvez eu não tenha vivido, você não tenha vivido, mas a história está aí, né? A história está aí e ela não mente, tá? Então, veja, mas sabemos que essas informações estão vindo de forma muito rápida, certo? As doenças também, elas se modificam, os vírus se modificam. Eu não sou especialista nessa área. Também não. Mas a gente sabe que não se modifica. Certo? Então, peraí, quem é o culpado disso tudo? Né? Quem é que está mexendo na natureza? Quem é que não respeita a natureza? Sim. Eu acho que o homem passa a pensar sobre isso. Ele passa a pensar. Né? As academias, as universidades, aqueles envolvidos na pesquisa, né? Por exemplo, no Brasil nunca se deu valor, né, à questão científica, né? E hoje está se dando muito valor, né? A gente sabe que nós estamos aí propensos até a avançar na solução para uma vacina, né? Sim. Então, há necessidade de investimento, por exemplo, na ciência, coisa que nós estamos nos afastando dela, né? E com tudo isso que aconteceu, a gente verifica que esses investimentos em ciência são de importância sem igual para o nosso progresso. Progresso como pessoas, como seres humanos. É nesse sentido, não no sentido econômico. Não, né? Sim, claro. Nosso progresso mesmo. Né? Eu vejo dessa forma. Eu quero fazer uma pausa da nossa conversa para mandar aqui saudações, e eu estou impressionado, eu já lhe aumento acrescentando aqui, 1.811 pessoas alcançadas. Até você que está nos assistindo, clique por favor dentro do coração aí, vá fomentando, que ainda estamos no finalzinho, mas dá tempo da gente trazer mais pessoas para conviverem conosco essa discussão, essa conversa maravilhosa. Eu quero mandar aqui um abraço a Fátima Souza, Cláudio Francisco, Renan, Robérico Gentil, Tiago Felipe, Lídia Rodrigues, Marcelo Robusti, Andes Manente, Fátima Martins, Leila, Ricardo, Kátia, Deise, Maicon, Doralice, Amanda, Ângela, Rosângela. Quero mandar também um abraço à professora que está nos acompanhando, professora Juliana. Também quero fazer referência aqui com muito carinho, com muito respeito. Só um minutinho que estamos aqui procurando os nossos colaboradores da outra sala também. A Alessandra Rodrigues, Josias, Andréia, Vanessa, Jeff Sobral, Ivan Durães, Josias, Renan, Bruno. Quero agradecer um outro fator que me surpreendeu muito no grupo do Tiago Alves Pessoa. Nós tivemos 11 compartilhamentos, professor, e aqui no grupo Professor Tiago Alves Pessoa, nós também tivemos um número considerável de compartilhamento. Nós tivemos 27 compartilhamentos. Então, são pessoas que vão assistir posteriormente, outros estão assistindo agora, mas, claro, eu agradeço a Deus por toda a honra,
O convidado que está aqui conosco hoje me alegra muito, porque é um amigo que conhece o que está falando, isso é muito importante. O nosso público que está ouvindo também é um público assim, sensacional, inteligentíssimo, porque participa, o que eu acho que é o ponto máximo para quem está discutindo, questionando, trazendo um ponto ou fazendo uma análise, é justamente essa participação. E quando a gente consegue ter essas participações, é fundamental. Eu estava aqui naquele momento em que meu celular caiu, infelizmente, recebendo aqui elogios de outros colegas, professores que passaram, dizendo que estão em trabalho, colegas da rede pública, disseram, estou em trabalho, não pude aqui concluir, mas eu vou voltar para assistir. É isso que nos dá muita felicidade. Então, professor, para suas considerações finais, fique à vontade, por favor, e desde já, muito obrigado a todos que estão na sintonia, nos assistindo, e também ao convidado. Professor, o senhor está com a palavra para as considerações finais. Professor Tiago, mais uma vez eu agradeço por ter me convidado para participar desse programa, falar um pouco sobre a interdisciplinaridade. Vou fazer aqui se me permite, um comercial, claro, do Instituto Tribunos. Por favor. O Instituto Tribunos foi um sonho, é um sonho realizado, estou realizando esse sonho. Eu fundei esse instituto com o objetivo de discutir a interdisciplinaridade e o direito. É um espaço de cultura geral, é um espaço de cultura jurídica, é um espaço onde vamos trazer discussões do direito, mas em conexão, em intersecção às demais disciplinas, tanto do direito quanto as outras áreas do conhecimento, em especial as ciências humanas, né? Então, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. Como já disse, é um tema muito importante, longe de ser uma unanimidade, né? Tem muitas pessoas que entendem que a interdisciplinaridade não é a solução, né? Mas a maioria já entende que é necessário esse conhecimento interdisciplinar e é necessário para a formação tanto do professor quanto do aluno e para o profissional que vai atuar no mercado de trabalho. Eu agradeço essa oportunidade. Nós agradecemos. Agradeço a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mando um grande abraço aos meus alunos e ex-alunos. E um grande abraço para você, Tiago, que é um grande amigo, um grande companheiro na luta aí para promover uma educação de melhor qualidade. Um grande abraço para a Juliana, né, professora também, minha colega, minha amiga, para minha esposa que está assistindo e para todas as pessoas que acompanham o meu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Professor, eu posso divulgar o evento do dia 1? Claro. Pessoal, no dia 1/8/2020, das 9 às 12 horas, nós trataremos do seguinte tema: psicologia, religião e direito. 3 visões sobre o divórcio. Eu quero aqui agradecer ao professor pelo convite, pela seriedade também que o colega, o amigo, o companheiro sempre trouxe na abordagem de temas relacionados à educação. Nós vemos que pessoas como o senhor hoje estão em extinção, mas eu agradeço a Deus pela postura que o senhor teve e terá sempre, que é essa de trazer conhecimento. Tive acesso à proposta dos tribunos, gostei muito, conheci bastante, apoio totalmente. O aluno que quiser conhecer, acho importante acessar as palestras, as lives, os cursos, até porque o professor
vem sempre com qualidade. E é na qualidade que o professor se supera. Eu vejo isso no trabalho desenvolvido por ele na Anhanguera, uma instituição que trabalha sempre com pessoas com a mesma visão e competência. O professor hoje está com um projeto diferenciado, dentro em breve estará conosco em outras participações especiais, em outras lives, outros projetos. E, professor, eu só quero te agradecer. Me desculpe, vou até tirar o professor, vou chamá-lo de amigo. Porque sim, claro, desde 2013 nós passamos aí várias situações, o amigo daí, eu daqui, e uma coisa que eu confesso e compartilho aqui, que a melhor coisa da vida é ter amigo. Quando você tem amigo, você sabe em quem se apoiar. Esse professor que está aqui comigo hoje, meu amigo, nos momentos mais difíceis, esteve conosco, nos deu apoio, foi alguém que nos ajudou a carregar a cruz. Então, por causa disso, eu creio que todas as bênçãos dos céus, é o que eu penso a seu respeito, que Deus se lembre e lhe atribua, porque aonde precisar, deixo aqui a minha fala, que fique publicada, fique gravada e, claro, onde o senhor precisar, tem aqui à disposição, tem aqui 2 braços, não posso muito, mas naquilo que puder, tanto a minha pessoa, como meu pai que o senhor conhece, a minha família, a quem eu agradeço, os meus amigos, são seus amigos, eu creio que todos estarão de braços abertos e como coluna para o seu sucesso. Tem uma coisa que eu vejo muito legal e já conversei em outras ocasiões com o professor Gabira, qual seja, a coisa mais bonita de alguém é saber reconhecer o sucesso e dar o valor do sucesso em relação ao próximo. O professor Gabira sempre teve muito sucesso, sempre foi muito humilde e reconheceu o sucesso do próximo. Então, meu irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe, viu? E conte sempre com a gente. Obrigado, Tiago, obrigado mesmo. Pode ter certeza que o meu sentimento de amizade por você é muito grande. O meu respeito por você, por seu pai, pelo trabalho que você desenvolve. Grande abraço. Muito obrigado. Fiquem aí. Convido vocês para terça-feira, estaremos aqui discutindo um tema novo. E se preparem que tanto o Instituto Tribunos, como também a Universidade de Anhanguera, como também o programa Sociedade Moderna e outros estarão aqui com novidades. Semana que vem, sabe o que vai dar com a gente aqui? Professora Juliana discutindo sobre fake news. Vai ser muito legal. Professor, muito obrigado pelo carinho. Para quem assistiu até agora, fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.